Quando vi o conde Tum seguir viagem com tanta imponência e quando depois disso entrei no estado de espírito de Fígaro, com suas observações sobre a bondade dos grandes senhores por se terem dado ao trabalho de nascer, abre parênteses, de se tornarem descendência, fecha parênteses. Essas duas charadas foram adotadas pelo trabalho do sonho como pensamentos intermediários, visto que os aristocratas podiam ser facilmente confundidos com condutores e visto que houve época em nossa parte do mundo em que um condutor era chamado de schwager ou swagger, abre colchetes, cocheiro, e cunhado, fecha colchetes. O trabalho de condensação pôde introduzir meu irmão na mesma imagem. Entretanto, o pensamento onírico que agia por trás de tudo isso dizia, abre aspas, é absurdo orgulhar-se dos ancestrais. É preferível ser um antepassado, fecha aspas. Esse julgamento de que algo é absurdo foi o que produziu a aparência de absurdo no sonho. E isso também esclarece o enigma remanescente nessa obscura região do sonho, ou seja, a razão por que pensei já ter viajado com o condutor antes, abre colchetes, vorhergefahren, que significa viajado antes, travessão. Vorgefahren significa seguido, viagem, travessão. E vorfahren significa ascendência, fecha colchetes. Um sonho se torna absurdo, portanto, quando o julgamento de que algo é absurdo figura entre os elementos incluídos nos pensamentos oníricos, travessão, isto é, quando qualquer das cadeias de ideias inconscientes do sonhador tem por motivo a crítica ou a ridicularização. O absurdo, por conseguinte, é um dos métodos pelos quais o trabalho do sonho representa uma contradição, travessão, juntamente com outros métodos como a inversão no conteúdo do sonho de uma relação material nos pensamentos oníricos ou a exploração da sensação de inibição motora. Todavia, o absurdo num sonho não deve ser traduzido por um simples não. Destina-se a reproduzir o estado de ânimo dos pensamentos oníricos, que combina o escárnio ou o riso com a contradição. É somente com tal finalidade em vista que o trabalho do sonho produz algo ridículo. Também aqui ele dá uma forma manifesta a uma parcela do conteúdo latente. Na realidade, já deparamos com um exemplo convincente de um sonho absurdo com esse tipo de sentido. O sonho, travessão, interpretei-o sem nenhuma análise, travessão, da encenação de uma ópera de Wagner que durou até
15 para as 8 da manhã, e no qual a orquestra era regida de uma torre, etc. Ele evidentemente queria dizer, abre aspas, este é um mundo às avessas e uma sociedade maluca. A pessoa que merece algo não o consegue, e a pessoa que não se importa com algo realmente o consegue. Fecha aspas. Travessão. E nesse aspecto, a sonhadora estava comparando seu destino com o de sua prima. Tampouco é por mero acaso que nossos primeiros exemplos de absurdo no sonho se relacionaram com um pai morto. Nesses casos, as condições para a criação de sonhos absurdos se reúnem de maneira característica. A autoridade exercida pelo pai provoca a crítica de seus filhos já numa tenra idade, e a severidade das exigências que lhes faz leva-os para seu próprio alívio a ficarem de olhos abertos para qualquer fraqueza do pai. Entretanto, a devoção filial evocada em nossa mente pela figura do pai, particularmente após sua morte, torna mais rigorosa a censura que impede qualquer crítica desse tipo de ser conscientemente expressa. Título 4. Eis outro sonho absurdo sobre um pai morto. Recebi uma comunicação da Câmara Municipal de minha terra natal, referente aos honorários devidos pela manutenção de alguém no hospital no ano de 1851, que fora exigida por um ataque que esse alguém tivera em minha casa. Isso me pareceu engraçado, pois, em primeiro lugar, eu ainda não era nascido em 1851, e, em segundo, meu pai, com quem isso poderia estar relacionado, já estava morto. Fui vê-lo no quarto ao lado, onde ele estava deitado em sua cama, e lhe contei isso. Para minha surpresa, ele se lembrou de que, em 1851, tinha-se embriagado certa vez e tivera de ser trancafiado ou detido. Isso acontecera numa época em que ele trabalhava para a firma T. Travessão, abre aspas, quer dizer que você também costumava beber? Perguntei. Fecha aspas, abre novas aspas, você se casou logo depois disso? Fecha aspas. Calculei que, naturalmente, eu nascera em 1856, que parecia ser o ano imediatamente seguinte ao ano em questão. A partir da discussão anterior, concluiríamos que a insistência com que este sonho exibia seus absurdos só poderia ser tomada como indicadora da presença nos pensamentos oníricos de uma polêmica particularmente acirrada e apaixonada. Assim sendo, ficaremos extremamente surpresos ao observar que, neste sonho, a polêmica se deu abertamente e que meu pai foi o objeto explícito de ridicularização. Tal franqueza parece contradizer nossos pressupostos acerca da ação da censura ligada ao trabalho do sonho.
A situação se tornará mais clara, porém, ao se perceber que, neste exemplo, meu pai foi simplesmente apresentado como um testa de ferro e que a disputa realmente se dava com outra pessoa que só apareceu no sonho numa única alusão, enquanto que normalmente o sonho versa sobre uma rebelião contra outra pessoa por trás de quem se oculta o pai do sonhador. Aqui se deu o oposto. Meu pai fora transformado num espantalho para encobrir outra pessoa, e o sonho teve permissão de tratar dessa maneira indisfarçadamente uma figura que, em geral, era tratada como sagrada. Porque, ao mesmo tempo, eu sabia com certeza que não era realmente a ele que se aludia. Que era esse o estado de coisas ficou demonstrado pela causa excitante do sonho. É que ele ocorreu depois de eu ter tomado conhecimento de que um de meus colegas mais velhos, cuja opinião era considerada acima de qualquer crítica, havia expressado sua desaprovação e surpresa ante o fato de o tratamento psicanalítico de um de meus pacientes já ter entrado em seu 5º ano. As primeiras frases do sonho aludiam sob um disfarce transparente ao fato de, por algum tempo, esse colega haver assumido as obrigações que meu pai já não podia cumprir, abre parênteses, honorários devidos e manutenção no hospital, fecha parênteses, e de quando nossas relações começaram a ser menos amistosas, eu ter me envolvido no mesmo tipo de conflito emocional que, ao surgir um desentendimento entre pai e filho, é inevitavelmente produzido graças à posição ocupada pelo pai e a assistência anteriormente prestada por ele. Os pensamentos oníricos protestaram amargamente contra a reprimenda de que eu não estava progredindo mais depressa, travessão. Reprimenda que, aplicando-se primeiro a meu tratamento do paciente, estendeu-se depois a outras coisas. Conheceria ele alguém, pensei, que pudesse ir mais depressa? Será que não percebia que, salvo meus métodos de tratamento, essas condições eram inteiramente incuráveis e duravam a vida toda? O que eram 4 ou 5 anos comparados a uma vida inteira, especialmente considerando que a existência do paciente fora tão facilitada durante o tratamento? Grande parte da impressão de absurdo desse sonho foi ocasionada pelo encadeamento de frases de diferentes partes dos pensamentos oníricos sem qualquer transição. Assim, a frase, abre aspas, fui vê-lo no quarto ao lado, fecha aspas, etc., abandonou o assunto de que vinham tratando as frases anteriores e reproduziu corretamente as circunstâncias em que informei a meu pai ter ficado noivo sem consultá-lo. Essa frase, portanto, relembrava-me o admirável desprendimento demonstrado pelo ancião nessa oportunidade, contrastando-o
com o comportamento de um terceiro. Travessão de mais outra pessoa. Convém observar que o sonho recebeu permissão para ridicularizar meu pai, porque nos pensamentos oníricos ele era reconhecido com irrestrita admiração como um modelo para outras pessoas e da própria natureza de toda censura que, dentre as coisas proibidas, ela permita que se digam as que são falsas e não as que são verdadeiras. A frase seguinte, no sentido de ele se lembrar que, abre aspas, tinha se embriagado certa vez e fora trancafiado por isso, fecha aspas, já não dizia respeito a nada que se relacionasse com meu pai na realidade. Aqui, a figura que ele representava era nada mais, nada menos que o grande Maynard, cujas pegadas eu seguira com profunda veneração e cujo comportamento para comigo, após um breve período de predileção, transformara-se em hostilidade indisfarçada. O sonho me fez lembrar que ele próprio me contara que, em certa época de sua juventude, entregara-se ao hábito de se embriagar com clorofórmio e que, por causa disso, tivera de ir para um sanatório. Fez-me lembrar também de outro incidente com ele, pouco antes de sua morte. Havíamos travado uma acirrada controvérsia por escrito sobre o tema da histeria masculina, cuja existência ele negava. Quando o visitei durante sua enfermidade fatal e indaguei sobre suas condições, ele se estendeu um pouco sobre seu estado e terminou com essas palavras, abre aspas, você sabe, sempre fui um dos casos mais claros de histeria masculina, fecha aspas. Estava assim admitindo para minha satisfação e espanto aquilo que por tanto tempo contestara obstinadamente. Mas a razão por que me foi possível nessa cena do sonho utilizar meu pai como um disfarce para Maynard não residia em qualquer analogia que eu houvesse descoberto entre as duas figuras. A cena era uma representação concisa, mas inteiramente apropriada de uma frase condicional nos pensamentos oníricos, cuja íntegra dizia, abre aspas, se ao menos eu tivesse sido a segunda geração, o filho de um professor ou de um Hofrat, Hofrat, entre colchetes, conselheiro áulico, certamente teria progredido mais depressa, fecha aspas. No sonho transformei meu pai num Hofrat e professor, travessão. O mais clamoroso e perturbador absurdo do sonho reside em seu tratamento da data 1851, que me parecia não diferir de 1856, como se uma diferença de 5 anos não tivesse importância alguma. Mas isso era exatamente o que os pensamentos oníricos procuravam expressar,
4 ou 5 anos eram o intervalo durante o qual desfrutei do apoio do colega que mencionei antes nesta análise, mas eram também o período durante o qual eu fizera minha noiva esperar por nosso casamento, e era também por uma coincidência fortuita, avidamente explorada pelos pensamentos oníricos, o tempo que fiz meu paciente mais antigo esperar por uma recuperação completa. Abre aspas. O que são 5 anos? Fecha aspas, perguntavam os pensamentos oníricos, abre aspas. No que me concerne, esse prazo não é nada, não conta, tenho bastante tempo à minha frente e assim como acabei conseguindo aquilo, embora não acreditassem, também realizarei isto. Fecha aspas. Afora isso, contudo, o número 51 em si, sem os algarismos relativos ao século, foi determinado num outro sentido, a rigor oposto, e foi também por isso que apareceu no sonho diversas vezes. 51 é a idade que parece particularmente perigosa para os homens. Conheci colegas que morreram subitamente nessa idade e entre eles um que após longas demoras fora nomeado professor poucos dias antes de sua morte. Título 5. Aqui temos mais um sonho absurdo que joga com números. Um de meus conhecidos, o Sr. M. fora atacado num ensaio com um injustificado grau de violência, ao que todos pensamos, por ninguém menos que Goethe. O Sr. M. naturalmente ficou arrasado com o ataque, queixou-se amargamente dele com algumas pessoas que o acompanhavam à mesa. Sua veneração por Goethe, entretanto, não foi afetada por essa experiência pessoal. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos que me pareciam improváveis. Goethe morreu em 1832, uma vez que seu ataque ao Sr. M teria naturalmente sido feito antes disso. O Sr. M devia ser um homem muito jovem na ocasião. Pareceu-me uma noção plausível que tivesse 18 anos. Eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos, de modo que todo o meu cálculo se desfazia na obscuridade. A propósito, o ataque estava contido no famoso ensaio de Goethe sobre a natureza. Logo encontraremos meio de justificar o absurdo desse sonho. O Sr. M, com quem eu travara conhecimento em meio a algumas pessoas que me acompanhavam à mesa, pedira-me não muito antes que examinasse seu irmão, que estava apresentando sinais de paralisia geral. A suspeita era correta na ocasião dessa visita. Aconteceu um episódio embaraçoso, pois no decorrer da conversa o paciente, sem nenhuma razão justificável, revelou coisas íntimas sobre seu irmão ao falar de suas loucuras juvenis. Eu havia perguntado ao paciente o ano de seu nascimento e o fizera efetuar várias pequenas somas para testar a debilitação de sua memória, travessão, embora, aliás, ele ainda ficasse
perfeitamente à altura dos testes. Logo pude ver que, no sonho, eu próprio me havia comportado como um paralítico. Abre parênteses, eu não tinha muita certeza do ano, porém, em que escrevíamos, fecha parênteses. Outra parte do sonho derivava de outra fonte recente. O editor de uma revista médica com quem eu mantinha relações amistosas publicara uma crítica altamente desfavorável, entre aspas, arrasadora, do último livro de meu amigo berlinense, o Sr. Flies. A crítica fora escrita por um profissional muito jovem que tinha pouco discernimento. Achei que tinha o direito de intervir e repreendi o editor por isso. Ele expressou um vivo pesar por haver publicado a crítica, mas se recusou a fazer qualquer retificação. Assim, cortei relações com a revista, mas em minha carta de desligamento expressei a esperança de que nossas relações pessoais não fossem afetadas pelo acontecimento. A terceira fonte do sonho fora um relato que eu acabara de escutar de uma paciente a respeito da doença mental de seu irmão e de como ele havia entrado em delírio frenético aos gritos de natureza, natureza, entre aspas. Os médicos acreditavam que sua exclamação proviesse do fato de ele ter lido o notável ensaio de Goethe sobre esse assunto e que isso mostrava que ele se vinha extenuando em seus estudos de filosofia natural. Quanto a mim, preferi pensar no sentido sexual em que sua palavra é usada aqui, até mesmo pelas pessoas menos instruídas. Essa minha ideia, ao menos, não foi refutada pelo fato de o rapaz, em seguida, ter mutilado seus próprios órgãos genitais. Ele tinha 18 anos na ocasião de seu surto. Posso acrescentar que o livro de meu amigo, que fora tão severamente criticado, abre parênteses, fica-se pensando se o autor é que é louco ou se nós mesmos o somos, dissera outro crítico, fecha parênteses, versava sobre os dados cronológicos da vida e mostrava que a duração da vida de Goethe era um múltiplo de números, entre colchetes de dias, que tem importância na biologia. Logo, é fácil perceber que no sonho eu me estava me colocando no lugar de meu amigo, abre parênteses, tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos, fecha parênteses, mas comportei-me como um paralítico, e o sonho foi um amontoado de absurdos. Desse modo, os pensamentos oníricos diziam com ironia, abre aspas, naturalmente, ele, abre colchetes, meu amigo F, fecha colchetes, é que é o tolo, o maluco, e vocês, entre colchetes, os críticos, é que são os gênios, que sabem de tudo. É claro que, por acaso, não seria o inverso, não é mesmo? Fecha aspas. Havia muitos exemplos dessa inversão no sonho. Por exemplo, Goethe atacava o rapaz, o que é absurdo, ao passo que ainda é fácil para um homem bastante jovem atacar Goethe, que é imortal. Além disso, fiz os cálculos a partir do ano da morte de Goethe.
ao passo que fizera o paralítico calcular a partir do ano de seu nascimento, abre colchetes, onde esse sonho já foi mencionado, fecha colchetes. Mas eu também me havia comprometido a mostrar que nenhum sonho é induzido por outros motivos que não os egoístas. Logo, preciso explicar o motivo de, no presente sonho, ter tornado minha a causa de meu amigo e ter me colocado em seu lugar. A força de minha convicção crítica na vida de vigília não basta para explicar isso. A história do paciente de 18 anos, contudo, e as diferentes interpretações de sua exclamação, entre aspas, natureza, eram alusões à oposição em que eu mesmo me encontrava perante muitos médicos, por causa de minha crença na etiologia sexual das psiconeuroses. Podia dizer a mim mesmo, abre aspas, o tipo de crítica que foi aplicado a meu amigo será aplicado a você, travessão. Na verdade, em certa medida, já foi, fecha aspas. O ele do sonho, portanto, pode ser substituído por nós. Abre aspas. Sim, você tem toda a razão. Nós é que somos os tolos, fecha aspas. Havia no sonho um lembrete muito claro de que, abre aspas, meares agitur, fecha aspas, na alusão ao ensaio breve, mas primorosamente escrito de Goethe, pois quando, ao final de meu tempo de escola, eu hesitava na escolha de uma carreira, foi escutar esse ensaio lido em voz alta numa conferência pública que me fez optar pelo estudo das ciências naturais. Título 6. Num ponto anterior desse volume, dispus-me a mostrar que outro sonho em que meu próprio eu não aparecia era o bastante egoísta. Aí tem o número 1 entre colchetes, relatei um curto sonho no qual o professor M dizia, abre aspas, meu filho, o míope, reticências, fecha aspas, e expliquei que este era apenas um sonho introdutório, preliminar a outro em que eu realmente desempenhava um papel. Eis aqui o sonho principal que faltava. Introduzindo uma forma verbal absurda e ininteligível que requer explicação. Por causa de certos acontecimentos que haviam ocorrido na cidade de Roma, tornara-se necessário retirar as crianças para local seguro, e isso foi feito. A cena transcorreu depois em frente a um portal, portas duplas, no estilo antigo, abre parênteses, a porta romana, em Siena, como me dei conta durante o próprio sonho, fecha parênteses. Eu estava sentado na borda de uma fonte, extremamente deprimido e quase em lágrimas. Uma figura feminina, travessão, uma criada ou freira, travessão, trouxe 2 meninos e os entregou ao pai deles, que não era eu. O mais velho dos 2 era claramente meu filho maior. Não vi o rosto do outro. A mulher que trouxera o menino pediu-lhe que lhe desse um beijo de despedida. Ela era singular por ter um nariz vermelho. O menino recusou-se a beijá-la, mas estendeu a mão em sinal de despedida. Disse, abre aspas, alfigereses, fecha aspas,
a ela e depois, abre aspas, auf ungereses, fecha aspas, a nós dois, abre parênteses, ou a um de nós, fecha parênteses. Tive a impressão de que esta segunda frase denotava uma preferência. Esse sonho foi construído com base num emaranhado de pensamentos provocados por uma peça a que eu assistira, chamada Das Neue Ghetto ou Ghetto, entre colchetes, a tradução acredito eu, o novo gueto. O problema judaico, a preocupação com o futuro dos filhos, a quem não se pode dar uma pátria, a preocupação de educá-los de tal maneira que possam movimentar-se livremente através das fronteiras travessão. Tudo isso era facilmente reconhecível entre os pensamentos oníricos correspondentes. Abre aspas, junto às águas da Babilônia nos sentamos e choramos, fecha aspas. Siena, como Roma, é famosa por suas belas fontes. Quando Roma aparecia num de meus sonhos, era preciso que eu encontrasse um substituto para ela em alguma localidade que me fosse conhecida. Perto da porta romana, em Siena, viramos um edifício grande e feericamente iluminado. Soubemos que era o manicômio, o asilo dos loucos. Pouco antes de ter o sonho, eu ouvira dizer que um homem de credo religioso igual ao meu fora obrigado a renunciar a um cargo que obtivera com grande esforço num manicômio estatal. Nosso interesse é despertado pela frase, abre aspas, auf Gesseris, fecha aspas, abre parênteses, num ponto em que a situação do sonho levaria a esperar por, abre aspas, auf Wiedersehen, fecha aspas e fecha parênteses. Bem, como por seu oposto inteiramente sem sentido, auf ungesseres. De acordo com informações que recebi de fisiologistas, gesseres é uma palavra hebraica genuína, derivada do verbo goizer, e sua melhor tradução é, abre aspas, sofrimentos impostos, fecha aspas, ou, entre aspas, fatalidade. O uso dessa palavra na gíria nos inclinaria a supor que seu significado é de, abre aspas, pranto e lamentação, fecha aspas. Entre aspas, ungesseres era um neologismo particular meu, e foi a primeira palavra a chamar minha atenção, só que de início nada pude extrair dela. Entretanto, o breve comentário ao final do sonho, no sentido de que Gesseres denotava uma preferência sobre Gesseres, abriu a porta às associações e, ao mesmo tempo, a uma elucidação da palavra. Uma relação análoga ocorre no caso do caviar. O caviar sem sal, entre colchetes, Gesausen, é mais apreciado que o salgado, entre colchetes, Gesausen. Abre aspas, caviar para o general, fecha aspas. Pretensões aristocráticas.
Por trás disso havia uma alusão jocosa a uma pessoa de minha casa que, por ser mais moça do que eu, cuidaria de meus filhos no futuro, ao que eu esperava. Isso se harmonizou com o fato de que outra pessoa de minha casa, nossa excelente babá, fora reconhecivelmente retratada na empregada ou freira do sonho. Não existia ainda, contudo, nenhuma ideia transicional entre salgado, travessão e sem sal, e gesseres, travessão, gesseres. Esta foi fornecida por, abre aspas, fermento, travessão, não fermento, fecha aspas, abre colchetes. Gesauerte, travessão, gesauerte, fecha colchetes. Em sua fuga do Egito, os filhos de Israel não tinham tempo para deixar que sua massa de pão crescesse, e em memória disso até hoje comem pão sem fermento na Páscoa. Neste ponto, posso inserir uma repentina associação que me ocorreu durante essa parte da análise. Lembrei-me de como na Páscoa anterior meu amigo de Berlim e eu estávamos passeando pelas ruas de Breslau, cidade em que éramos forasteiros. Uma garotinha perguntou-me o caminho para determinada rua e fui obrigado a confessar que não sabia e comentei com meu amigo, abre aspas, vamos esperar que, quando crescer, essa garotinha mostre mais discriminação na escolha das pessoas a quem pedir que a orientem. Fecha aspas. Pouco depois avistei uma placa numa porta com os dizeres, abre aspas, Dr. Herodes, horário de consulta, reticências, fecha aspas, entre aspas, tomara, comentei, abre aspas, que nosso colega não seja médico de crianças, fecha aspas. Entre mentes, meu amigo ia me expondo suas ideias sobre a significação biológica da simetria bilateral e iniciara uma frase com as palavras, abre aspas, se tivéssemos um olho no meio da testa como um ciclope, reticências, fecha aspas. Isso me levou ao comentário do professor no sonho introdutório, abre aspas, meu filho, o míope, reticências, fecha aspas. E fui então levado à fonte principal de Gesseres. Muitos anos antes, quando esse filho do professor M, hoje um pensador independente, sentava-se ainda nos bancos escolares, foi acometido por uma doença dos olhos, que, declarou o médico, dava motivos para preocupação. Ele explicou que, enquanto a afecção permanecesse de um lado só, não teria importância, mas se passasse para o outro olho, seria um caso grave. A afecção desapareceu completamente no primeiro olho, mas pouco depois apareceram realmente sinais de que o outro estava sendo afetado. A mãe do menino, aterrorizada, imediatamente mandou chamar o médico ao local, afastado do interior, onde se encontravam. O médico, porém, passou-se então para o outro lado. Abre aspas, por que a senhora está fazendo esse gesseres? Fecha aspas, indagou a mãe numa exclamação. Abre aspas, se um dos lados ficou bom, o outro também ficará, fecha aspas, e tinha razão. E agora devemos considerar a relação de tudo isso comigo e com minha família.
O banco de escola em que o filho do professor M dera seus primeiros passos no conhecimento fora presenteado por sua mãe a meu filho mais velho, em cujos lábios no sonho pus as frases de despedida. É fácil adivinhar um dos desejos a que essa transferência deu margem, que a construção do banco da escola visava também a poupar a criança da miopia e de um distúrbio unilateral. Daí o aparecimento no sonho de míope, abre parênteses, e por trás disso ciclope, fecha parênteses, e da referência à bilateralidade. Minha preocupação com a unilateralidade tinha mais de um sentido. Podia referir-se não apenas à unilateralidade física, mas também à unilateralidade do desenvolvimento intelectual. E não seria precisamente essa preocupação que, à sua maneira louca, a cena do sonho contradizia? Depois de se voltar para um lado para dizer palavras de despedida, a criança se voltou para o outro lado para dizer o contrário, como que visando a restaurar o equilíbrio. Era como se estivesse agindo com a devida atenção à simetria bilateral. É frequente, portanto, os sonhos serem mais profundos quando parecem mais insensatos. Em todas as épocas da história, aqueles que tinham algo a dizer, mas não podiam dizê-lo sem perigo, enfiaram prontamente a carapuça do bobo. A plateia a que se dirigia seu discurso proibido tolerava-o mais facilmente quando podia, ao mesmo tempo, rir e lisonjear-se com a ideia de que as palavras inoportunas eram claramente absurdas. O príncipe da peça, que teve de se disfarçar de louco, comportou-se exatamente como fazem os sonhos na realidade. Assim podemos dizer dos sonhos o que dizia Hamlet de si próprio, ocultando as condições verdadeiras sobre um manto de graça e ininteligibilidade. Abre aspas, sou louco apenas com o noroeste. Quando sopra o vento sul, sei distinguir um falcão de uma garça. Fecha aspas. Dessa maneira, solucionei o problema do absurdo nos sonhos, demonstrando que os pensamentos oníricos nunca são absurdos, travessão. Nunca, pelo menos nos sonhos das pessoas sadias. Travessão, e que o trabalho do sonho produz sonhos absurdos e sonhos que contêm elementos absurdos isolados quando se depara com a necessidade de representar alguma crítica, ridicularização ou escárnio que possa estar presente nos pensamentos oníricos. Minha tarefa seguinte é mostrar que o trabalho do sonho não consiste em nada além de uma combinação dos três fatores que já mencionei, travessão, e de um quarto que ainda tenho de mencionar, que não executa outra função senão a de traduzir os pensamentos oníricos de acordo com as 4 condições a que está sujeito, e que a questão de a mente atuar nos sonhos com todas as suas faculdades intelectuais ou com apenas parte delas está mal colocada e desconsidera os
fatos. Uma vez, contudo, que existem muitos sonhos em cujo conteúdo se exprimem juízos, fazem-se críticas e se expressam valorizações, em que se sente surpresa ante algum elemento singular do sonho, em que se fazem tentativas de explicação e se entra em argumentações. Devo agora passar a enfrentar as objeções decorrentes desse tipo de fatos mediante a apresentação de alguns exemplos escolhidos. Minha resposta, entre colchetes, em síntese, é a seguinte: tudo o que aparece nos sonhos como atividade aparente da função de julgamento deve ser encarado não como uma realização intelectual do trabalho do sonho, mas como pertencente ao material dos pensamentos oníricos e deles tendo sido retirada para o conteúdo manifesto do sonho como uma estrutura acabada. Posso até levar mais longe essa asserção. Mesmo os juízos formulados depois de acordar sobre um sonho que foi lembrado e os sentimentos em nós despertados pela reprodução de tal sonho fazem parte, em grande medida, do conteúdo latente do sonho e devem ser incluídos em sua interpretação. Já citei um exemplo notável disto. Uma paciente recusou-se a me contar um sonho porque não era suficientemente claro. Ela vira alguém no sonho, mas não sabia se era seu marido ou seu pai. Seguiu-se então um segundo fragmento de sonho em que aparecia uma lata de lixo, entre colchetes, Miss Girl, ou Girl, ou Gerl, M-I-S-T-T-U com trema, G-E-R-L. E isso deu origem à seguinte recordação: quando montara uma residência pela primeira vez, ela um dia comentara em tom de brincadeira na presença de um jovem parente que estava visitando a casa, que sua tarefa seguinte seria adquirir uma nova lata de lixo. Na manhã do outro dia chegou-lhe uma dessas latas, mas estava cheia de lírios do vale. Esse fragmento do sonho servira para representar uma expressão coloquial alemã, abre aspas, não criado com o meu próprio esterco, fecha aspas. Concluída a análise, constatou-se que os pensamentos oníricos estavam relacionados com os efeitos secundários de uma história de que a sonhadora ouvira quando jovem, a respeito de como uma moça tivera um bebê e não se sabia com clareza quem era realmente o pai. Aqui, portanto, a representação onírica transbordara para os pensamentos de vigília. Um dos elementos dos pensamentos oníricos encontrou representação num julgamento de vigília, formulado sobre o sonho como um todo. Título 2. Aqui temos um caso semelhante. Um de meus pacientes teve um sonho que lhe pareceu interessante, porque imediatamente após acordar, ele disse a si mesmo, abre aspas, preciso contar isso ao médico, fecha aspas. O sonho foi analisado e produziu as mais claras alusões a um caso amoroso que ele havia iniciado durante o tratamento e sobre o qual decidira não me dizer nada. Título 3. Eis aqui um terceiro exemplo de minha própria experiência.
Estava indo para o hospital com P por um bairro em que havia casas e jardins. Ao mesmo tempo, tinha a noção de que já vira esse bairro muitas vezes em sonhos. Não sabia orientar-me muito bem ali. Ele me indicou uma estrada que levava dobrando a esquina a um restaurante, abre parênteses, fechado, não um jardim, fecha parênteses. Lá perguntei pela senhora Doni e fui informado de que ela morava num quartinho nos fundos com 3 filhos. Dirigi-me para lá, mas antes de chegar encontrei uma figura indistinta com minhas 2 filhinhas. Levei-as comigo depois de ter ficado com elas um pouquinho, uma espécie de recriminação contra minha mulher por havê-las deixado lá.